A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Faia, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o nosso país, as origens da política ideológica. E para falar sobre o assunto, convidamos Alex Catarino, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Alex Catarino é historiador, professor de filosofia política, editor de livros e consultor empresarial. É especialista da Fundação da Liberdade Econômica, atualmente é membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, conselheiro do Instituto Liberal e pesquisador do Russell Kirk Center for Cultural Renewal, bem como associado da Edmund Burke Society, da T.S. Eliot Society e da Philadelphia Society. É autor do livro Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada. Alex Catarino, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu, é sempre bom estar aqui para ter esse diálogo contigo e com nossa audiência sobre alguns temas fundamentais para o maior entendimento do conservadorismo e da importância da liberdade econômica. Alex, no nosso último podcast você havia falado, sobre a questão de como é a relação do conservadorismo com ideologias, e que o conservadorismo não é uma ideologia. E isso é muito importante para o entendimento, das pessoas, dos nossos queridos ouvintes, como isso se dá, qual que é a questão ou a diferença entre ideologia e sobre o modo de pensamento que se caracteriza principalmente o conservadorismo. E para a gente começar, eu te faço uma pergunta aqui. Em nossa última conversa, como já falei, o conservador deve rechaçar o radicalismo da política ideológica. Você pode resumir quais são os argumentos dos conservadores em oposição a essas ideologias? Bem, o conservadorismo ele pode ser definido simultaneamente tanto como uma defesa da tradição, expressa por intermédio da preservação de usos consagrados, de costumes morais e de continuidades históricas, quanto como uma negação das diferentes ideologias, sendo estas fundadas em concepções abstratas, racionalistas e em promessas utópicas, ambas contrárias à posição realista defendida pelos conservadores, bem como o conservador também se opõe às políticas radicais oriundas dessas práticas fundadas em concepções ideológicas. Desde o final do século XVIII, quando o filósofo e estadista irlandês Edmund Burke, tido como o pai do conservadorismo político, insurgiu-se contra as concepções abstratas dos iluministas franceses e contra as violentas rupturas políticas adotadas pelos revolucionários franceses, até os nossos dias, com as reflexões do filósofo, historiador e literato americano Russell Kirk e do filósofo britânico Roger Scruton, a crítica ao que denominamos atualmente como ideologias é uma constante entre os principais expoentes da tradição conservadora. Essa rejeição da política ideológica não foi diferente em nosso país, tal como expresso por Bernardo Pereira de Vasconcelos, fundador em 1837 do Partido Conservador, quando, ao proferir em 7 de outubro
de 1843, um discurso no Senado do Império, afirmou o seguinte, abre aspas, nós não somos os homens das teorias, os homens dos sistemas, os homens das utopias. Somos os homens da prática, do positivo, os amigos das realidades. Não damos um passo sem olhar para o presente, para o passado e para o futuro. Combinamos todos estes três tempos. O passado, porque é o pai do presente, e o futuro, porque deve ser o filho do presente. Mas nossos adversários, os liberais, seguem opinião contrária. Olham só para o futuro, consideram isolado, assim como consideram a lei da despesa isolada da lei da receita. Olham para o futuro como isolado, como independente do passado. E daí que vem a nossa divergência. Os nossos adversários adotam as suas regras. São inexoráveis amigos dos princípios absolutos. Nós queremos todo o progresso, mas progresso muito regulado. Queremos andar para diante para assegurar a vida presente, a vida real. Fecha aspas. Em seu ensaio, Os Erros das Ideologias, primeiro capítulo de seu livro A Política da Prudência, o já mencionado Russell Kirk afirmou que um conservador deve rechaçar as abstratas concepções ideológicas por três razões distintas, a saber, primeira, a ideologia é uma religião invertida, que nega a doutrina cristã da salvação pela graça após a morte, ao colocar em seu lugar a falsa ideia de salvação coletiva aqui na Terra, por intermédio da revolução e da violência. Segunda, a ideologia torna impossível o compromisso na arena da ação política, pois o ideólogo assume posições radicais que podem descambar em violência, enquanto o estadista conservador prudente tem plena consciência de que o propósito original do Estado é manter a paz, a liberdade e a justiça. Isso só pode ser alcançado via a manutenção de um equilíbrio tolerável entre os grandes interesses políticos da sociedade. E terceira, as ideologias são acometidas de um feroz faccionismo na base do princípio da fraternidade ou morte, pois o reformador radical, o ideólogo, proclamando-se onisciente, derruba todos os rivais para chegar mais rapidamente ao paraíso terreno, enquanto os conservadores, em nítido contraste, têm o hábito de buscar estabelecer pautas consensuais com a oposição, quando, é claro, seus adversários não desejam eliminar as posições divergentes. A negação por parte dos conservadores desses projetos ideológicos de engenharia social que tentam, de modo arbitrário, remodelar a sociedade, está amparada em três princípios fundamentais do conservadorismo, que estão intimamente relacionados, cada um deles, ao modo como o conservadorismo entende, respectivamente, a natureza da ação política, a natureza da sociedade politicamente organizada na qual essa ação é realizada e a natureza do conhecimento político pelo qual essa ação é guiada. O primeiro desses princípios específicos é o do tradicionalismo, expresso no apego ou reverência do conservador aos costumes e às instituições estabelecidas. Devido ao fato de considerar a sociedade
como um crescimento unitário, natural, um todo organizado e vivo, não um agregado mecânico, os conservadores defendem o organicismo como segundo princípio elementar, pois, diferentemente do individualista liberal e do coletivista socialista, o conservadorismo entende que a sociedade não é composta de indivíduos abstratos desnudos da tradição, por um lado, ou, por outro, de megas estruturas sociais ou econômicas desumanas, mas de seres sociais relacionados entre si dentro de uma textura de costumes e de instituições herdados pela tradição que os dotam de sua natureza social específica. Por fim, o terceiro princípio é o do ceticismo, a crença de que a sabedoria política, o tipo de conhecimento necessário para a gestão bem-sucedida dos assuntos humanos, não se encontra nas especulações teóricas de pensadores isolados, mas na experiência social historicamente acumulada dos membros da comunidade como um todo. Então, aqui é a grande distinção. Por um lado, o conservador está se pautando nos erros e acertos do passado, está se pautando na realidade histórica concreta, ao passo que os ideólogos estão sendo guiados por teorias criadas por algum pensador. Poderíamos dizer que essa oposição entre o ideólogo e o conservador poderia ser expressa na frase que eu gosto de dizer muito: menos Visconde de Sabugosa, mais tio Barnabé. Ou seja, usando as duas personagens de Monteiro Lobato, devemos defender menos teorias abstratas e mais a sabedoria prática do homem comum. Alex, muito boa essa tua colocação e muito interessante, nos leva a uma outra questão, que são quais são as origens desse pensamento ideológico para as pessoas entenderem de onde surge esta forma de pensar. Bem, tal como ressaltamos em nosso livro, Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada, em linhas gerais, o conservadorismo busca ressaltar o fato evidente de que as modernas sociedades ideologizadas são assombradas pela ansiedade, cujas raízes estão na desordem da existência privada e na desordem da experiência social, sendo essas alimentadas pela fraqueza, impotência e frustração, mas elas inerentes à condição humana, impossíveis de serem abolidas, mas possíveis de serem minoradas quando o propósito da existência do homem, via tradição, estiver em conformidade com as normas. Infelizmente, muitos que se intitulam em nosso país como conservadores, de fato não são, pois uma parcela significativa dessas pessoas erroneamente toma o conservadorismo como uma ideologia direitista, contrária ao esquerdismo socialista. Lembramos aqui da importante advertência do filósofo alemão Erich Feiglin, uma das fontes do conservadorismo kirkiano, quando advertiu que, abre aspas, ninguém é obrigado a tomar parte da crise espiritual de uma sociedade. Pelo contrário, cada um é obrigado a evitar esta loucura e viver sua vida em ordem. Fecha aspas. Tal como ressaltado diversas vezes por Russell Kirk, um legítimo conservador busca orientar a vida em sociedade pelos princípios da ordem, da liberdade e da justiça, enquanto os ideólogos, guiados por concepções radicais, acabam sendo propagadores da desordem. A emergência desse tipo
de pensamento ideológico e das práticas revolucionárias decorrentes deles são características marcantes da experiência política moderna, que, em última instância, é decorrente da exacerbação do paradigma científico, com a tentativa racionalista de criar um tipo de engenharia social. De acordo com a constatação do filósofo britânico Michael Oakeshott, a história moderna da Europa é permeada de projetos de política racionalista. Vemos isso na Revolução Francesa, vemos isso nos movimentos nacionalistas europeus do século XIX, vemos isso no comunismo na Rússia soviética, vemos isso com o nazismo, com o fascismo, todos esses ismos que destruíram vidas de seres humanos. O sucesso desse racionalismo político foi a causa basilar da emergência desses fenômenos ideológicos, bem como da reação conservadora às ideologias, vistas como revoltas contrárias à tradição. O racionalismo político é caudatário da extrapolação do paradigma newtoniano no século das luzes, ou idade da razão, sendo essa ingênua noção iluminista de reconstruir a sociedade a partir de modelos teóricos abstratos, sem nenhuma conexão com a experiência tradicional, desenvolvida de modo orgânico, a raiz dos erros propagados pela Revolução Francesa, sendo que a origem da tradição política que conhecemos em nossos dias com o rótulo de conservadorismo surgiu como uma reação de Edmund Burke aos tipos que esses filósofos e estadistas, que esse filósofo e estadista irlandês denominou com a alcunha de metafísico abstrato e de reformador fanático. Por outro lado, o termo ideologia foi utilizado pela primeira vez na obra Os Elementos da Ideologia, publicada em 5 volumes entre 1801 e 1815 por Antoine-Louis Claude Destutt-Tracy, para designar uma nova ciência das ideias, que possibilitaria a descoberta de leis sociais capazes de garantir a harmonia e o contentamento universais. Sendo baseada na filosofia empirista de John Locke e na psicologia sensualista de Etienne Bonnot de Condillac, essa nova disciplina, elogiada por Thomas Jefferson, foi uma das influências do positivismo de Auguste Comte, que está na base das ideias republicanas de nosso país. Entretanto, essa ideia de ideologia foi bastante criticada pelo conservador americano John Adams, com a acusação de ser uma ciência da idiotice. No livro A Ideologia Alemã, escrito em 1846 e lançado póstumamente apenas em 1932, Karl Marx e Friedrich Engels, os grandes teóricos do socialismo comunista, transformaram essa ciência das ideias em um enaltecimento ordenado às reivindicações dos interesses de uma determinada classe, ao redefinir seu papel na relação dela com o processo econômico de produção capitalista. Lançada em 1847 como crítica à filosofia da miséria do socialista José Pierre Proudhon, e publicada essa obra do Proudhon em 1856, a obra Miséria da Filosofia, de Karl Marx, propõe que toda filosofia política não passa de uma máscara teórica para dissimular o egoísmo econômico
das classes opressoras. E aqui vemos a virada. A ideologia se torna toda uma defesa de valores radicais. Tal como notou Russell Kirk, ao mesmo tempo em que escarnece das ideologias de todas as outras convicções, o marxista constrói com astuciosa paciência a própria ideologia. A teoria marxista da ideologia se desenvolveu muito ao longo do século XX, nos trabalhos de muitos dos defensores das revolucionárias teorias marxistas. No entanto, para a maioria dos seguidores do marxismo, mais do que um contraditório marxismo cultural fundamentado em Antônio Gramsci ou na Escola de Frankfurt, tanto a visão teórica marxista corrente sobre o tema das ideologias, quanto muitas das práticas esquerdistas vigentes em nosso país, são caudatárias da vulgarização da interpretação apresentada pelo filósofo estruturalista franco-argelino Louis Althusser, no influente ensaio Ideologia e os Aparelhos Ideológicos do Estado, de 1970. De acordo com Althusser, a função do esquerdista, defensor da ideologia marxista, é tomar os aparelhos ideológicos do Estado, ou seja, a administração pública, os tribunais judiciários, a mídia, as universidades. E é, de certo modo, com base nessas ideias de Louis Althusser, que desde a década de 1960, esse processo está em vigor no nosso país. No livro Crítica da Filosofia do Direito, escrito em 1843, cuja introdução foi publicada em 1844 e a obra completa, por sua vez, lançada apenas póstumamente em 1927, encontramos a famosa sentença de Karl Marx, segundo a qual a religião é o ópio do povo. Todavia, ao ponderar sobre a experiência histórica do marxismo em diversos países do mundo, União Soviética, China, Vietnã, Camboja, Cuba, Venezuela e assim por diante, somos levados a concordar com o sociólogo francês Raymond Aron, quando em seu livro O Ópio dos Intelectuais, de 1955, ao investigar os 3 mitos da esquerda, da revolução e do proletariado que seduziram os intelectuais de sua época, constatou que, quando o intelectual não se sente mais ligado nem à comunidade, nem à religião de seus antepassados, pede às ideologias progressivas para tomarem conta de sua alma inteira, tendo concluído que o intelectual que não se sente mais ligado a nada não se contenta com opiniões, que era uma certeza, um sistema. A revolução traz-lhe seu ópio. E Alex, eu gostaria de ouvir de você, de forma rápida, a gente está terminando o nosso podcast, qual deve ser a postura de um legítimo conservador diante das tentações, né, desse radicalismo ideológico para qualquer lado que seja, como você muito bem expôs, especialmente no momento de polarização, né, que o petismo saiu vitorioso nessas nossas últimas eleições presidenciais? Bem, uma das grandes falhas de muitos políticos ou formadores de opinião que se auto-intitulam como conservadores é tentar, de modo artificial, transpor para o nosso país uma série de tópicos do debate político americano, sem um conhecimento adequado de muitas das especificidades culturais, sociais, econômicas e políticas brasileiras. Isso acabou por criar uma espécie de caricatura dotada de diversos traços
ideológicos e muito distante de nossa verdadeira tradição conservadora nacional. Os fundamentos do conservadorismo, no tradicionalismo, no organicismo e no ceticismo não permitem que as práticas políticas conservadoras sejam uma mera transposição ideológica de outras experiências históricas para a nossa sociedade. Não iremos ter uma verdadeira política conservadora no Brasil simplesmente copiando de modo artificial ideias ou instituições estrangeiras. Devemos aceitar a verdade óbvia que o Brasil não é a Inglaterra ou os Estados Unidos, mesmo que nossa experiência histórica concreta seja dotada de elementos universais similares, visto que são oriundos de nossa raiz comum enquanto parte da civilização ocidental, que herdamos da colonização portuguesa, que nos legou uma predominante base cultural europeia. Conforme alertou Paulino José Soares de Souza, Visconde de Uruguai, um dos mais importantes conservadores brasileiros de todos os tempos, abre aspas, é necessário muito estudo, muito critério para separar uma parte dessas instituições e aplicá-la a outro país diverso, cuja organização, educação, hábitos, caráter e mais circunstâncias são também diversos. Fecha aspas. Tendo mais adiante acrescentado que, abre aspas, há muito que estudar e aproveitar nesse sistema por meio de um ecletismo esclarecido. Cumpre, porém, conhecê-lo a fundo, não o copiar servilmente como temos copiado muitas vezes mal, mas sim acomodá-lo com critério como convém ao país. Fecha aspas. A recente vitória do petismo no nível do Executivo Federal na eleição presidencial criará uma série de novos desafios para o nosso país. No entanto, é um erro inaceitável tentar combater as falhas ideológicas esquerdistas com posturas radicais direitistas. Um autêntico conservador precisa reconhecer os inúmeros erros cometidos na última gestão presidencial, bem como os grandes acertos. Dentro da legalidade e de acordo com a moralidade, é preciso lutar em defesa da ordem, da justiça e da liberdade contra os possíveis arbítrios dos poderes políticos nas diferentes esferas e níveis de governo. A possível hegemonia esquerdista não será possível caso uma parcela de nossos representantes nos diferentes níveis do legislativo e algumas lideranças no executivo de certos estados e municípios, bem como parcela da sociedade, adotem princípios conservadores. Na condição de uma disposição e de uma posição política cética, tradicionalista, organicista, ordeira, prática, antirrevolucionária, antiutópica, reformista, restauradora, fundamentada na ordem transcendente, nos costumes, tradições, princípios, valores benéficos, na responsabilidade, prudência, temperança, moderação, liberdade concreta e responsável, restauradora e preservadora das coisas positivas, bem como reformadora e eliminadora das coisas negativas que sobreviveram aos testes do tempo. O conservadorismo é um conjunto de princípios fundado na sabedoria prática, que poderá colaborar no futuro para a transformação do Brasil em uma nação mais virtuosa, mais livre, próspera e justa. O momento é de ter prudência, esta virtude fundamental a um conservador.
ler os sinais dos tempos e lutar contra o mal, mas nunca saindo dos limites da lei. Não devemos nos tornar os monstros que queremos combater. Aos nossos ouvintes, espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema As Origens da Política Ideológica. Muito obrigado, Alex Catarino. Eu que agradeço a todos pela audiência e espero que tenham gostado dessas considerações e recomendo muito que busquem conhecer mais os princípios do verdadeiro conservadorismo para podermos lutar em favor de uma sociedade brasileira melhor. Muito obrigado. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEconômica e no Twitter, @FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.